Você já percebeu como sua mente pode ser tanto um jardim fértil quanto uma prisão sufocante? Quando você não a domina, cada pequeno detalhe ganha proporções gigantescas. Um comentário atravessado pode destruir o seu humor. Um imprevisto banal se transforma em uma montanha de frustração, e pouco a pouco você deixa de conduzir a própria vida para ser conduzido pelas circunstâncias. Essa é a primeira consequência de uma mente indisciplinada, a perda da liberdade interior. Você acredita estar no comando, mas, na verdade, vive reagindo às opiniões, reagindo às críticas, reagindo aos medos que você mesmo alimenta. É como um barco sem leme, arrastado por qualquer vento. E, sem perceber, você se torna escravo das marés da vida. Mas existe um preço ainda mais cruel. Quando a mente não é domada, ela cria tempestades em pleno céu azul. Tudo parece maior do que realmente é. Os problemas se multiplicam, os pensamentos se tornam inimigos, a ansiedade cresce como sombra permanente. E com o tempo, você passa a acreditar que viver é sinônimo de sofrer, que a vida é apenas uma sequência de choques e desgastes. Agora, pare por um instante e imagine o oposto. Uma mente calma, centrada, firme como a rocha diante da tempestade. Nada do que acontece ao redor é capaz de roubar a sua paz. As críticas não te derrubam, apenas mostram pontos que você pode lapidar. Os imprevistos não te paralisam, apenas oferecem novos caminhos de aprendizado. Essa é a diferença entre viver como refém e viver como protagonista. Os antigos sábios conheciam esse segredo. Epicteto, o grande estoico, dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. E essa frase simples carrega uma revolução silenciosa. O mundo continuará trazendo desafios, isso é certo, mas a forma como você reage, essa escolha é sempre sua. Dominar a mente é, portanto, a maior das liberdades humanas. E aqui começa a sua jornada. Nas próximas reflexões, vamos caminhar juntos para entender como a disciplina mental liberta, como a clareza interior transforma cada obstáculo em oportunidade e como a serenidade pode se tornar sua arma mais poderosa, porque a mente pode ser o seu inimigo mais cruel, mas também pode se tornar a chave da vida plena que você tanto busca. Você já percebeu como a mente transforma um sussurro em tempestade? Ela pega um detalhe pequeno e monta um filme inteiro. Cria diálogos que nunca aconteceram. Prevê derrotas antes de qualquer tentativa. E quando você menos espera, já está vivendo dentro desse roteiro que ela mesma escreveu. Esse é o primeiro ponto. A mente adora narrativas. E narrativas são convincentes. Quanto mais você as repete, mais reais parecem. O corpo sente, o coração acelera, o estômago contrai. E a história que era só pensamento começa a ganhar a força de um fato. Por isso, dominar a mente é aprender a ver o roteiro antes de atuar nele. É reconhecer o cenário, as palavras, os gestos invisíveis que você repete sem perceber. É entender quando a sua mente está dramatizando, quando está acelerando, quando está fugindo e, sobretudo, quando está mentindo para te proteger de um risco que não existe. Existem armadilhas clássicas da mente indisciplinada. A primeira é a catastrofização. Se isso der errado, tudo vai desmoronar. Não, não vai. Quase nada na vida é tudo ou nada. Mas a mente gosta de extremos porque extremos parecem mais seguros. Se for tudo, eu me entrego. Se for nada, eu desisto. Domínio mental é aprender a habitar o meio do caminho, onde a realidade vive. A segunda armadilha é a generalização. Sempre dá errado. Nunca dá certo. Palavras como sempre e nunca são atalhos da preguiça mental. Elas evitam que você investigue os detalhes, evita que você note as exceções, e é nas exceções que a sua vida muda.
A terceira é a leitura da mente. Já sei o que vão pensar de mim. Você não sabe. Você imagina. E quando imagina, você se censura. Quando se censura, você se esconde. Quando se esconde, você confirma a história de que não pertence. Dominar a mente é quebrar esse ciclo e aparecer, mesmo tremendo. A quarta é a comparação compulsiva. Você olha para o palco dos outros e esquece os bastidores. Vê resultados, não vê processos. Vê cortes finais, não vê erros. E se mede por uma régua que nunca foi sua. Dominar a mente é trocar a régua da comparação pela régua do progresso. Hoje, um passo a mais. Agora, respire. Perceba como tudo isso acontece rápido. Um pensamento puxa outro. Uma emoção acende outra. E quando você nota, já está no meio de um incêndio interno. Dominar a mente não é apagar o fogo para sempre. É aprender onde fica o extintor. Como? Começa pela observação honesta. Olhe para dentro sem julgamento. Dê nome ao que surge. Ansiedade, raiva, medo e vergonha. Quando você nomeia, você delimita. E o que é delimitado perde o poder de te dominar. Depois, pratique o adiamento consciente. A mente grita, decida agora. Você responde, daqui a 10 minutos. Parece simples e é poderoso. 10 minutos mudam a química do corpo. O que era a avalanche vira neve que assenta. Você decide com cabeça fria, não com o fogo do impulso. Em seguida, aplique o teste da realidade. Pergunte, que evidências sustentam esse pensamento? Procure fatos, não sensações. Confronte as suposições como um investigador cuidadoso. A mente não resiste por muito tempo quando é convidada a provar o que afirma. E então, o redirecionamento. Se a mente insiste em girar no mesmo lugar, mude o foco com gentileza. Corpo em movimento ajuda a mente a se reorganizar. Uma caminhada lenta. Água fria no rosto. 3 respirações profundas, contando até 4 na entrada, 4 na saída. Sim, é simples. E o simples funciona quando é repetido. Os estoicos chamavam isso de exercício, treino diário. Não uma grande revelação, mas pequenos ajustes. De curso, Epicteto lembrava, você controla a resposta, não o mundo. Marco Aurélio escrevia para si mesmo, você tem poder sobre a sua mente, não sobre os eventos. Repare, eles não falavam de perfeição, falavam de prática. Você pode transformar cada situação em treino. Críticas, treino de humildade e discernimento. Atrasos, treino de paciência e realinhamento. Erros, treino de aprendizado e responsabilidade. Rejeições, treino de autonomia e amor próprio. Quando tudo vira treino, o peso diminui. O mesmo mundo, outra postura. Talvez você diga, mas eu sinto muito. Claro que sente. Sentir não é o problema. O problema é acreditar que sentir é uma ordem. Domínio mental é aprender a dizer, eu sinto. E escolho assim mesmo. Eu sinto medo e dou o primeiro passo. Eu sinto raiva e escolho o silêncio que protege. Eu sinto cansaço e cumpro o essencial. Essa é a virada. Emoção como dado, não como destino. Repare também nas microescolhas, a forma como você levanta da cama, as palavras que usa consigo, o tom que escolhe para responder. Cada microescolha é um voto a favor do caos, ou um voto a favor da clareza. No fim do dia, sua identidade é a soma dos votos que você depositou em silêncio. E quando você escorregar, porque vai escorregar, use a queda como energia potencial. Levante devagar. Olhe para trás sem drama. Observe o que te derrubou. Ajuste um hábito, ajuste uma palavra, ajuste um horário, ajuste uma expectativa e continue. Consistência não é nunca cair, é não permanecer deitado. Há também um ponto que quase ninguém fala, o silêncio. A mente barulhenta se alimenta de excesso.
excesso de telas, excesso de opinião, excesso de notificações. De vez em quando, dê à mente o que ela mais teme e mais precisa: espaço, 5 minutos sem estímulos, olhos fechados, respiração que entra e sai, como maré. No começo parece desconforto, depois vira casa, e por fim, lembre de algo simples e profundo. Você não é a sua mente, você é quem observa a sua mente. Você não é o medo, você é quem percebe o medo e decide. Você não é a crítica. Você é quem peneira a crítica e aproveita o que serve. Você não é o passado, você é quem escolhe o próximo passo. Quando essa identidade se firma, a vida muda de eixo, os eventos continuam, as pessoas continuam, os imprevistos continuam. Mas o centro não se move com qualquer vento, a firmeza sem rigidez, a suavidade sem fraqueza, a coragem sem grito. Isso é domínio, isso é liberdade. Chegamos ao ponto em que o entendimento precisa virar musculatura. A mente aprende pelo que você repete, não pelo que você sabe. Hoje, você vai construir pequenos rituais, simples, intensos, transformadores. Silêncio estruturado, 3, 5 minutos. Sente-se com a coluna ereta. Inspire contando até 4, expire contando até 4. Observe os pensamentos como quem observa o trânsito de uma janela, sem entrar nos carros, sem discutir com ninguém, apenas observando. Quando um pensamento gritar, dê nome a ele e volte. A respiração. Essa prática treina o músculo da atenção. Atenção é a porta do domínio. Diário de 3 linhas. Manhã, noite. Linha 1. O que sinto agora? Nome claro, direto. Linha 2. O que é fato? Diferencie suposição de evidência. Linha 3. Qual meu próximo passo? Pequeno, executável, específico. Escrever desinflama a mente. O que sai do papel deixa de gritar por dentro. Regra dos 10 minutos. Decisões, impulsos. Deu vontade de responder no impulso? Deixei para depois 10 minutos. Caminhe, beba água, mude de espaço, o corpo desacelera, a mente reorganiza, a decisão amadurece. Você substitui reação por escolha. Perguntas estoicas quando a mente dramatizar. O que está sob meu controle aqui? Qual a menor ação que melhora 1% este cenário? O que posso aprender que me torne mais sábio do que ontem? Essas perguntas desarmam o teatro interno e devolvem você ao eixo. Âncora corporal, sempre. Defina um gesto de presença. Pés enraizados, mão no peito, olhar no horizonte, use-o como senha para desacelerar o sistema. Corpo presente educa a mente a estar presente. Dieta de estímulos. 15 minutos por dia. Desligue telas, notificações, ruído. Fique com você. Leia um trecho curto. Respire. Olhe pela janela. A mente barulhenta precisa de espaço para reaprender a se acalmar. Votos de identidade. Manhã. Escolha 3 frases para guiar o dia. Sou calmo e consistente. Eu respondo com sabedoria. Eu encaminho um passo por vez. Identidade não nasce de acaso, nasce de votos repetidos no cotidiano. Ritual diário do domínio. Exemplo simples. Manhã, silêncio estruturado. Plus, voto de identidade. Meio do dia. Regra dos 10 minutos diante de uma demanda. Noite, diário de 3 linhas, 3 toques de consciência. Todos os dias, sem heroísmo, sem tortura. Com constância. E quando você cair, porque vai cair, trate a queda como instrução, não como sentença. Pergunte: o que me derrubou? Que ajuste eu faço? Qual é o próximo pequeno passo? O domínio é feito de milhares, de recomeços suaves, afirmações para manter por perto. Eu observo, logo escolho. Eu sinto, mas não me entrego ao impulso. Eu pauso, logo entendo.
Minha paz tem prioridade. Diga devagar, como quem grava no mármore. E agora? Respire comigo. Inspire contando 4. Segure 2. Expire contando 4. De novo, mais uma vez. Sinta o corpo desacelerar. Sinta a mente aceitar que está tudo bem em ir devagar. Devagar também é velocidade quando a direção é certa. Obrigado por estar aqui. Se este vídeo te fez bem, inscreva-se no Aurora Filosofia e ative o sino. Deixe um comentário com a prática que você vai aplicar hoje. Compartilhe com alguém que precisa de um recomeço sereno e leve consigo o essencial. Dominar a mente não é controlar o mundo, é não ser controlado por ele. Pausas elásticas, se precisar ajustar alguns segundos. Pausa guiada, 30 segundos de presença. Inspire em 4, segure em 2, expire em 4. Nomeie o que sente, volte ao corpo. Lembre-se, você escolhe a resposta. Afirmações estoicas. Repita em voz baixa. Eu observo antes de agir. Eu escolho o que me serve. Eu solto o que não controlo. Minha paz é prioridade.